os nobres conjurados, nobres de Lisboa, tinham ido a Vila Viçosa e tinham convencido o Duque de Bragança, Dom João, a aceitar a coroa portuguesa. O novo rei mandou imediatamente reunir as cortes em Lisboa e pediu a todo o país que o ajudasse a defender a independência restaurada de Portugal. Ele próprio deu o exemplo oferecendo todas as joias, e eram muitas e valiosas, que tinha acumulado no seu palácio de Vila Viçosa. Foi resolvido também nessas cortes entrar com 2 milhões de cruzados para as despesas da defesa nacional. Uma quantia superior a quaisquer valores que então tivessem sido orçamentados em Portugal. Como era possível que um país que estava há 60 anos sob a dominação de um rei estrangeiro, que tinha o seu comércio bastante arruinado, com os negócios da Índia numa completa decadência, com a marinha mercante praticamente destruída, como era possível que esse país ainda arranjasse 2 milhões de cruzados para ajudar a guerra? Bom, há uma palavra que explica tudo. Essa palavra é Brasil. Durante a dominação filipina, tinha aumentado muito a exploração económica do Brasil. Nos primeiros tempos eles apenas exportavam pau-brasil, mas não tardou que aproveitassem os terrenos férteis e instalassem os grandes engenhos de açúcar, depois as grandes plantações de tabaco e, em breve, aventureiros portugueses, os bandeirantes, rasgaram os caminhos do sertão e foram para o interior, onde criaram grandes manadas de gado que fizeram do Brasil o principal fornecedor de cabedais da Europa. Entretanto, em Portugal, a guerra continuava. Foi uma longa guerra que se prolongou durante 27 anos. Houve ocasiões de grande perigo, em que uma espécie de mobilização coletiva trazia às fileiras milhares de homens que eram armados à pressa e que travaram as grandes batalhas da Guerra da Restauração. Eu estou a falar-lhes nisto diante da porta da Fortaleza de Estremoz, porque as campanhas mais importantes deram-se aqui no Alentejo. Foi por esta porta que saíram as colunas de camponeses armados e soldados regulares, foram a correr e em Elvas obrigaram um exército com 30 mil soldados regulares que cercava completamente a cidade a levantar o cerco e entraram na cidade sitiada. Essa ajuda popular foi decisiva. Bom, também acontecia que do lado espanhol havia grandes dificuldades. Tinham-se acabado as minas de prata do Peru, a Espanha estava envolvida em conflitos militares numa grande parte da Europa, tinha que atender a várias frentes e isso nunca tornou possível que concentrassem todos os esforços em subjugar a revolta de Portugal. A guerra custa sempre muito dinheiro e as dificuldades económicas refletem-se sempre no plano político. São essas dificuldades que explicam que em 1668 o rei, que é o Afonso VI, um homem muito diminuído, foi deposto do trono e substituído pelo irmão, Dom Pedro II, e é Dom Pedro que nesse mesmo ano estabeleceu um acordo de paz com a Espanha. A Espanha reconhecia finalmente a independência de Portugal, mas logo depois de feita a paz, em 1668, o Conde da Ericeira procura restabelecer a independência de Portugal sob o ponto de vista económico. Cria fábricas de papel, fábricas de vidro, fábricas de cortumes, os cabedais, os arreios dos cavalos são feitos em Portugal, fábricas de sedas. E durante o século XVII e até aos princípios do século XVIII, todos os portugueses tinham orgulho
em andar vestidos com roupa feita em Portugal. Isso, sim, era a verdadeira independência. Já nos últimos anos do século XVII, 1698-99, foram descobertos grandes aluviões de ouro numa região do Brasil que, a partir de então, recebeu o nome de Minas Gerais. O Brasil, até 1760, ano em que os aluviões começaram a esgotar-se, produziu cerca de 1000 toneladas de ouro. Tudo se resumiu a um enriquecimento temporário das finanças do Estado e à formação de algumas, mas poucas, fortunas particulares. O rei Dom João V, que reinou em Portugal durante toda a primeira metade do século XVIII, com esses recursos, promoveu a construção de algumas grandes obras públicas. A mais célebre é este convento e palácio de Mafra, que ocupa realmente quase todo o reinado e que absorveu uma grande parte dos recursos vindos do Brasil. Construiu-se no Rio de Janeiro o Palácio do Governo, que é também uma outra grande construção. Além disso, fez-se o Aqueduto das Águas Livres, mas esse já com dinheiro do Real d'Água, portanto um tributo popular. O rei também, com o dinheiro do Brasil, pôde intervir em alguns problemas europeus, como na Guerra da Sucessão de Espanha e, por exemplo, na defesa da Europa contra os turcos, na Batalha Naval do Cabo de Matapã, que destruiu a armada turca e salvou a Europa de uma ameaça iminente. Uma excelente imagem para ilustrar essa política de prestígio do rei Dom João V é o coche que está junto de mim. Chama-lhe o Coche dos Oceanos e foi construído para tomar parte numa embaixada mandada pelo rei de Portugal ao Papa no ano de 1716. Chamam-lhe Coche dos Oceanos porque na parte de trás tem o Oceano Atlântico a dar a mão ao Oceano Índico. E esta cena é presidida por Apolo. É uma alusão evidente ao papel que Portugal tinha tido nas navegações. Há aqui outros coches dessa época e, designadamente, um dos coches em que o próprio rei Dom João V se deslocava nas suas cerimónias na corte de Lisboa. O rei Dom João V morreu em 1750 e sucede-lhe o filho primogênito, Dom José. Nós pouco sabemos das ideias de Dom José, porque ele escolheu logo para o governo um homem que tinha uma certa experiência na vida diplomática. Esse homem chamava-se Sebastião José de Carvalho e Melo. Em recompensa dos seus serviços, o rei deu-lhe depois o título de Conde de Oeiras. Estou-lhes a falar em Oeiras, aqui em frente do palácio que ele mandou construir quando era ministro. Depois, o rei deu-lhe ainda o título de Marquês de Pombal. É das figuras mais discutidas da história portuguesa. A política pombalina obedece a 4 eixos fundamentais. Primeiro, o absolutismo real. Destruir todas as forças que podiam de alguma maneira limitar o poder do rei. Essas forças eram, por um lado, a nobreza, e daí ele ter liquidado as mais altas figuras da nobreza, era o clero, mas sobretudo os jesuítas, que eram os confessores das pessoas da família real e que dessa maneira tinham um controle da política enorme. Expulsou os jesuítas
e chegou a conseguir que Roma abolisse a Companhia de Jesus. A segunda característica era modernizar as estruturas do Estado. O Estado que ele conheceu estava enfraquecido depois da Guerra da Independência. Ele introduziu reformas no exército, fez um exército moderno. Na justiça, fez novas leis. Na fiscalidade, organizou de nova maneira os impostos. Nas escolas, fez a reforma da universidade, de maneira a dar-se ali um ensino de tipo moderno. Uma das reformas importantes que ele fez foi acabar com a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos. Distinção que no seu tempo já não fazia sentido nenhum. A terceira característica foi fomentar a economia capitalista e apoiar-se sobretudo numa classe de gente rica, a alta burguesia, que tinha nascido do ouro do Brasil. Funda grandes companhias para o comércio interno e externo. É especialmente importante a Companhia dos Vinhos do Alto Douro, que tinha o exclusivo da produção e venda do vinho do Porto. Até então eram os grandes empresários ingleses quem tinham nas suas mãos esse comércio. Depois, com a Companhia de Pombal, passa a ser o Estado e os empresários portugueses. A quarta tendência do consulado pombalino é uma tentativa de modernização do ensino em Portugal. Eram os jesuítas que tinham o ensino secundário, ele tentou substituir isso, sem êxito, pelo Colégio dos Nobres, e ele também tentou fazer uma reforma profunda da Universidade de Coimbra, baseada nos princípios modernos, do saber moderno. A coisa mais importante desses 25 anos é o terremoto que no dia 1º de novembro de 1755 arrasou Lisboa. Foi realmente um sismo de extrema violência. A seguir ao sismo, um incêndio começou ali nos restauradores, varreu toda a cidade e o centro de Lisboa ficou reduzido a um montão de escombros fumegantes. Ele foi o único membro do governo que, perante a catástrofe, não fugiu de Lisboa. Permaneceu a trabalhar. Atribui-se-lhe a frase célebre quando as pessoas aterradas diziam: então e agora? Ele dizia: agora enterram-se os mortos e cuida-se dos vivos. E esta Lisboa, tal como nós hoje a conhecemos, nasceu dos planos quase pessoais do Marquês de Pombal. De qualquer maneira, é uma cidade que reflete claramente a ideia que Pombal tinha do Estado. Casas todas da mesma altura. Nem sequer as igrejas podem ser mais altas. Linhas retas, ângulos retos. A cidade é geométrica, como o poder. O poder não tem curvas. É essa a filosofia de Pombal. Para impor essa filosofia, ele teve muitas vezes que usar de métodos brutais. É o caso da chacina da família Távora, que ele incriminou num atentado que realmente alguém fez contra o rei. Nunca ficou claro que os Távoras estivessem realmente metidos nisso, mas eles foram cruelmente executados num patíbulo armado em Belém. Ele mandou enforcar dezenas de pessoas, incluindo mulheres grávidas, para se mostrar que o povo também tinha que ser fiel ao rei. A ação de Pombal durou 27 anos, visto que, quando o rei morreu, em 1777, a rainha mandou-o julgar e
não o condenou, atendendo aos serviços que ele tinha prestado ao rei Dom José, mas deixou-o no seu exílio de Pombal. A nova rainha quis manter durante o seu reinado os rumos fundamentais da época pombalina: proteção ao comércio, à navegação e à cultura. Eu penso que um bom lugar para falar da época de Dona Maria I é este em que estou, que é os jardins do Paço Real de Queluz. Esta fachada que estão a ver foi posta assim, com este aspecto, precisamente para o casamento da Rainha Dona Maria I. Todo esse tempo foi ensombrado pelas convulsões europeias que se seguiram à Primeira Revolução Francesa. A Revolução é levada ao seu máximo com a execução do rei Luís XVI e da rainha Dona Maria Antonieta. O rumo que as coisas levavam em França mostravam que a monarquia tradicional e antiga corria risco. Por isso, a Áustria, a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, a Espanha uniram-se todas em sucessivas coligações para derrubar o regime revolucionário da França. Portugal entrou na primeira coligação em 1794 e entramos como aliados dos espanhóis. É a chamada Guerra do Roussillon. Quando aquilo começou a correr mal, o governo espanhol faz as pazes com o governo francês e passa-se para o lado do governo revolucionário, e nós ficamos em guerra com um inimigo muito maior do que nós. A grande inimiga da França era a Inglaterra, e nós também não nos podíamos zangar com a Inglaterra, porque a Inglaterra era a verdadeira rainha dos mares, e nós nessa altura dependíamos economicamente da nossa ligação com o Brasil. Mas é claro, os franceses cada vez exigiram mais. Em 1806 decretaram o bloqueio continental. O bloqueio queria dizer isto: nenhum porto europeu aceitava nas suas águas navios ingleses. Portugal teve que aceitar, mas de facto os ingleses nunca cumpriram as regras do bloqueio e continuaram a usar os portos portugueses como se lhes pertencessem. Em 1807 a França exigiu mais. Exigiu que Portugal declarasse a guerra à Inglaterra, que apreendesse todos os bens ingleses existentes em Portugal e que metesse na cadeia todos os cidadãos ingleses que se encontrassem em território português. O nosso governo, mais uma vez, fingiu que sim, que ia fazer isso. É claro que não prendeu ninguém. Entretanto, o governo francês, onde nessa altura já pontificava uma grande figura de militar, o jovem general Napoleão Bonaparte, vendo que não era possível obter uma adesão forte de Portugal à sua causa, ordenou a invasão de Portugal. E no dia 29 de novembro do ano de 1807, entrou em Lisboa uma coluna de tropas francesas comandada pelo general Junot. Prevenida a tempo, a corte embarcou em navios portugueses, escoltada por naus inglesas, e dirigiu-se daqui ao Brasil. Rio de Janeiro foi durante 14 anos, desde 1808 a 1822, a verdadeira capital da monarquia portuguesa. Esse facto desencadeou um rápido e enorme desenvolvimento do Brasil. A rainha tinha enlouquecido e quem governava era o filho Dom João. O primeiro ato do príncipe regente é declarar os portos brasileiros abertos à navegação de todas as nações amigas de Portugal e do Brasil. É claro que era a Inglaterra, mas na verdade essa medida significava de facto
a independência económica do Brasil. Em França, a política tinha evoluído muito, porque daquela república revolucionária e sangrenta tinha-se passado a um diretório, porque na base da revolução estava a classe média, a alta classe média, queria paz, queria ordem para fazer negócios. E é isso que exprime o diretório. Do diretório passa-se ao consulado. O consulado é já uma forma de ditadura pessoal, onde se impõe Napoleão Bonaparte. É Bonaparte quem tem um plano de reforma da Europa, sob a forma de uma grande monarquia de família. Dentro dessa ideia, ele nomeia o irmão José rei de Espanha. Esse facto provoca um levantamento brutal de toda a população espanhola. A data é o 2 de maio. Não há espanhol que não saiba de cor essa data, porque é o título de um famoso quadro de Goya, em que se vêem os militares franceses a fuzilarem os populares que nas ruas de Madrid andaram a assaltar soldados franceses. Os franceses são acusados e o governo inglês julgou que estava uma boa oportunidade para desembarcar as suas tropas na península, entrar em França e poder bater-se com Napoleão. Portanto, prepara um bom exército, 8.800 homens, sob as ordens de um general muito prestigioso, o Wellesley, e pretende desembarcá-los na Corunha. Mas é curioso, os espanhóis disseram: não precisamos aqui da ajuda inglesa para nada. E eles tiveram que reembarcar e vieram até à Figueira da Foz, naquela região de Lavos, e aí, entre os dias 1 e 5 de agosto de 1808, desembarcaram no território português. O general Junot, que era o comandante da ocupação francesa, acorreu para tentar impedir o desembarque e a penetração dos ingleses, mas é batido em 2 combates violentos, o da Roliça e o do Vimeiro, e por isso ele tem que recolher a Lisboa e negocia à pressa uma convenção em Sintra. O Junot entregava Lisboa, os ingleses metiam o exército francês nos próprios navios britânicos e repatriavam-nos com todo o saque que os franceses tinham feito por toda a parte onde tinham passado. Houve um grande protesto, mas a verdade é que os portugueses não tinham tido intervenção nenhuma na guerra contra a França. Por isso, não foram chamados a tomar parte nas negociações da Convenção de Sintra. Napoleão decide então uma segunda invasão de Portugal. Era comandada pelo general Soult e entrou pela fronteira do norte. Bom, ao contrário do que aconteceu com a primeira invasão, que entrou pacificamente em Portugal, a segunda já encontrou uma enorme resistência popular. O povo das aldeias, mal armado, esperava os franceses, sobretudo nas passagens dos rios, e o general Soult teve dificuldade em entrar no porto. Conseguiu entrar. Por sinal que essa entrada ficou marcada por uma tragédia. A multidão, espavorida, fugia por uma ponte de barcas. A ponte rompeu-se, ou alguém a interrompeu, e a multidão ia caindo. Isso provocou um número de vítimas enorme. Os ingleses, que estavam instalados em Lisboa, já agora acompanhados por tropas portuguesas, avançam para o norte e o general Soult não tinha forças para aguentar o ataque da força anglo-lusa e retirou. Foi novamente para a Galiza. Passado cerca de um ano, em 1810, Napoleão decide uma terceira invasão. É a invasão comandada pelo Marechal Massena. Dirige-se até à região de Coimbra, onde trava um combate muito violento com as tropas anglo-lusas. É a Batalha do Bussaco.
Os franceses não conseguiram romper as linhas anglo-lusas, mas conseguiram contorná-las e dirigiram-se para Lisboa. Mas, entretanto, o Estado-Maior inglês tinha ordenado a construção de umas fortificações, as chamadas linhas de Torres Vedras. Era uma tripla linha de fortificações, muito habilmente dispostas, todas guarnecidas com muita artilharia. Os franceses nunca atacaram frontalmente as linhas, mas estiveram ali até à primavera de 1811 e nessa altura retiraram, mas foram sendo perseguidos pelo exército inglês e português. Essa guerra de Napoleão na Península Ibérica foi fatal para os seus projetos de uma Europa napoleónica, porque as tropas francesas sofreram um grande desgaste aqui, enquanto tinham que se bater aqui e também na frente leste. Em 1814, a sexta coligação, que era formada pela Inglaterra, pela Áustria, pela Rússia e pela Prússia, conseguiu derrotar completamente Napoleão e chega a entrar em Paris. O imperador é então forçado a assinar a sua abdicação e é levado pelos ingleses para a ilha de Elba. Em Portugal, a guerra causou grandes estragos. Os escritores que se ocuparam do assunto fazem este balanço: cerca de 5.000 mortos, 8.700 feridos graves, 6.500 prisioneiros ou desaparecidos, mas sobretudo é toda a nossa indústria que fica liquidada. É a corte, o rei. No Brasil, aqui quem governam são os oficiais ingleses, e tudo isso cria um enorme mal-estar entre a população portuguesa. Depois da queda de Napoleão, diplomatas e estadistas das nações vencedoras reuniram-se em Viena da Áustria. É a famosa Conferência de Viena de 1814. É na Conferência de Viena que se estabelece o Reino Unido de Portugal-Brasil. Brasil e Portugal passam a ser uma só nação. Com a Revolução Francesa tinha-se dado uma espécie de laicização da cultura. Quem é soberano é o povo, mas o povo são milhões de pessoas. Não podem exercer diretamente o poder. A soberania que está no povo é delegada ou deputada em certos representantes. O governo tem que executar e pôr em prática as leis feitas pelos deputados, e há um terceiro poder, que é o judicial. Esta teoria dos três poderes são ideias que chegaram até aos dias de hoje e que ainda hoje estão na base das democracias modernas. É claro que cai Napoleão, mas as ideias continuam a expandir-se por toda a Europa. Começa a criar-se um desejo de que também em Portugal haja um Estado de tipo moderno. Para isso é necessária uma Constituição. A Constituição é a lei fundamental onde se diz como é que deve ser organizado o Estado. Essas ideias são subjugadas, claro, pelo poder instalado, mas em 1817 há uma primeira tentativa que parte dos militares de Lisboa, mas há um deles que trai o movimento. Os conspiradores são presos e foram todos eles enforcados no Campo de Santana, que por isso ainda hoje se chama Campo dos Mártires da Pátria. De certo modo ligado à conspiração estava um militar de grande prestígio, Gomes Freire de Andrade. Era um general português que se tinha batido em França do lado de Napoleão, é certo, era grão-mestre da maçonaria portuguesa, e esse foi enforcado na Torre de São Julião da Barra. Essa repressão bastante brutal
da conspiração de 1817, é claro que veio intensificar ainda mais o espírito de revolta. Foi aqui na cidade do Porto que um grupo de intelectuais, os intelectuais do Sinédrio, resolveram fazer uma revolução liberal. Essa revolução eclodiu na manhã do dia 24 de agosto de 1820. Na proclamação da revolta dizia-se: vamos convocar cortes para fazer uma Constituição, cuja falta é a origem de todos os nossos males. A revolta triunfou no Porto, pouco depois teve a adesão de Lisboa e todo o país aderiu ao movimento e assim foram eleitas as Cortes para fazer a Constituição de 1822. As Cortes Constituintes foram convocadas, reuniram-se em Lisboa, aqui neste Palácio das Necessidades. Estou-lhes a falar num ponto do palácio que fazia parte exatamente da sala onde estiveram reunidos os deputados das Constituintes de 1820, e a primeira preocupação é realmente o problema do rei. O rei está no Brasil e as Cortes não admitem que o rei esteja no Brasil. Portanto, intimam-no a regressar a Portugal. O rei Dom João VI aceitou a intimação, embarcou, mas antes disso designou o filho mais velho, Dom Pedro, como regente do Brasil. As cortes aqui entendiam que o rei não podia designar regentes e, portanto, destituíram-no e exigiram que também o príncipe Dom Pedro regressasse a Portugal. A forma como os assuntos do Brasil foram tratados aqui nestas cortes revela um completo desconhecimento da realidade brasileira. Perante a ordem de voltar a Portugal, o príncipe Dom Pedro, regente do Brasil, não a aceitou. E no dia 7 de setembro de 1822, quando ia de Santos para São Paulo, no lugar de Ipiranga, fez a famosa proclamação: camaradas, as Cortes de Lisboa querem escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte, seja a nossa divisa. Este movimento tinha o apoio de todos os setores políticos do Brasil, tinha também o apoio discreto da diplomacia inglesa e Portugal nada pôde fazer para obstar à imediata independência do Brasil.